Muito bem, irmãos. Sem mais delongas, quero convidar você a ler a sua Bíblia, por favor. No livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10. Apenas 2 versos, nós vamos meditar sobre eles. Versículo 24 e versículo 25 de Hebreus. A Epístola aos Hebreus é uma epístola muito interessante, porque ela é uma epístola que, por mais que pareça ter sido escrita pelo apóstolo São Paulo, ela não pode ser comprovada que foi escrita por Paulo. Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Por mais que ela pareça ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, por que ela parece? Por conta, óbvio, da maneira como ela foi descrita, das palavras que foram inseridas, e por conta de ser uma epístola que foi escrita por alguém que conhecia muito bem o povo judeu, por alguém que era muito íntimo das tradições judaicas, muito íntimo da cultura judaica. Mas não se pode comprovar, porque Paulo, sempre nas suas epístolas, ele procurou endereçar, sempre nas suas cartas, ele procurou registrar que era dele, e nesta ele não fez nenhum registro. Então não se pode comprovar que ela seja de Paulo. Alguns especulam ser até mesmo de Priscila, a mulher de Áquila. Especulam-se ser essa carta ser dela, mas não se pode provar isso também. O fato é que, mesmo não podendo provar a autoria, a gente pode provar a eficácia desta epístola, e principalmente nestes textos que nós iremos agora meditar sobre eles, na Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, que nós vamos fazer a leitura. Hebreus 10, 24 e 25, diz apenas assim: consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Muito bem, esse é um texto que, obviamente, está falando da necessidade de viver em comunhão. Nós estamos com o tema proposto para este mês de março. O tema é o papel da noiva na aliança com Cristo, A noiva, obviamente, a igreja de Deus, ela tem um papel, e esse papel ele está implícito em algumas coisas, em algumas características, em algo que essa noiva precisa fazer ou viver, vivenciar ao longo da sua trajetória enquanto noiva de Cristo, do noivo Jesus Cristo. A igreja enquanto noiva do Senhor Jesus Cristo e aliançada com Ele, fidelizada com Ele. Hoje nós vamos falar da noiva que é sociabilizada. O tema de hoje é exatamente isso, uma noiva que é sociabilizada. Quando a gente fala de sociabilidade, a gente não pode esquecer que todos nós homens somos homens que nasceram para viver em sociedade. Os seres humanos, ele possui um poder social grandioso na natureza. Isso é claro desde já, porque a gente, quando se recorda para o Gênesis, quando vai lá para o Gênesis, a gente lembra lá da história bíblica de Adão tomando conta do jardim, olhando todas as coisas, olhando todos os animais, olhando lá todas as plantas, toda a relva, tudo aquilo que Deus já havia preparado e colocado lá para ele gerenciar, para ele tomar conta. Mas, de um dado momento, Adão fica um tanto que intrigado com tudo que ele está vendo. Ele fica um pouco estranho aquele ambiente, porque ele se sente como alguém que só está ali praticando o domínio, o controle, a gerência, a gestão do jardim, mas que lhe falta alguma coisa. Lhe falta algo que lhe complete, que lhe traga alegria, que lhe traga realmente completude. E Deus olha para ele e vê que haveria então uma necessidade dele ter uma companheira. E coloca então diante dele um pesado sono, diz lá o texto sagrado, que coloca diante dele
um pesado sono, e ele, com aquele sono, então, Deus faz uma cirurgia, né, e tira dele uma costela, e ali cria a sua mulher, a varoa, a Eva, aquela que quando Adão salta os olhos sobre ela, ele diz: agora sim, essa sim é carne de minha carne, osso dos meus ossos, essa sim é a minha companheira idônea. Ou seja, Deus faz tudo isso para que o homem pudesse, a partir deste relacionamento com Eva, Adão e Eva, construir uma sociabilidade, óbvio, né? Quando se deixa de ser um, passa a ser mais um, já se tem uma questão de vida social. A tendência natural do homem é justamente essa, está impulsionado a uma vida social. O homem está impulsionado à vida social no ambiente econômico, onde ele vai trabalhar para poder, obviamente, trazer sustento para sua casa, e no trabalho ele encontra outras pessoas com quem ele precisa também construir uma sociabilidade. O homem está relacionado ao ambiente social também na questão familiar, e isso desde o início. Ele tem ali a sua família, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, até mesmo quem por algum motivo é órfão, ele vai entrar num contexto de sociabilidade. Ele vai estar dentro de uma instituição, ele vai ser adotado por alguém, de alguma maneira ele vai se sociabilizar. O homem, ele entra também dentro de uma instituição de sociabilidade cultural. Nós costumamos atrairmos pela cultura, né? Normalmente as pessoas, elas vão querer ir aonde elas se sentem bem. Elas vão querer estar junto com pessoas que com ela compartilham de coisas muito parecidas, né? Normalmente é isso. Isso é uma questão cultural. Quem gosta de rock vai estar lá ouvindo rock, vai estar lá curtindo rock, vai estar lá assistindo um show de rock, acompanhando um show de rock. Quem gosta de MPB, de pagode, de sertanejo, vai estar lá no sertanejo, vai estar lá nas festas que permeiam as músicas que tocam sertanejo. Enfim, nós estamos sempre acompanhando uma institucionalidade social para a nossa vida, seja ela econômica, seja ela religiosa, seja ela cultural, seja ela familiar. O fato é que o homem é um ser social. A família e a cidade são sociedades que diretamente influenciam o homem de uma forma geral. Por quê? Porque a família, ela normalmente não traz só uma influência social, mas ela traz também uma influência no âmbito econômico, religioso, cultural e emotivo, né? As famílias, elas têm as suas próprias emoções, mas ela também influencia na questão em que o homem passa, a partir do contexto familiar, a permear, a buscar, a vislumbrar novos horizontes para a sua vida. E a partir daí, ele vai construir, junto com outras pessoas, aquilo que mais lhe apraz, aquilo que mais lhe dá prazer. Por exemplo, um homem, ele é criado numa família onde ele tem um pai e uma mãe, os dois têm um certo costume, um certo hábito de comer carne, e de repente ele começa a namorar com uma moça que é vegana, que não come carne, e de repente ele começa a achar aquilo interessante, ele começa a achar aquilo bem atraente, e ele, por estar envolvido com aquela moça, ele começa a aderir àquele costume, aquele hábito, mesmo tendo comido carne a vida dele toda. De repente ele abstém-se, ele para de comer carne, porque ele agora está envolvido culturalmente com aquela mulher. Mas não é um envolvimento só de cultura, é um envolvimento também emocional com aquela mulher. Mas não é um envolvimento só emocional com aquela mulher, é um envolvimento também agora, que nós podemos dizer, social com aquela mulher. Porque agora
eles vão, a partir daí, frequentar lugares que também não comem carne, conversar com pessoas que não comem carne, e por aí vão. Enfim, por isso, a família, ela influencia muito a vida social do homem. Mas a cidade também influencia, né? Quem é de cidade grande e que vem morar em São José do Barreiro, precisa começar a entender que a vida aqui é um pouco mais pacata, mais tranquila, né? Que a vida aqui é um pouco mais lenta. Não pode dizer lenta no sentido pejorativo, mas lenta no sentido das coisas caminharem um pouco mais paulatina, mais tranquila, mais acomodada, né? Quem vem de uma cidade grande para morar em São José do Barreiro tem que se acomodar às estruturas de uma cidade em que você não vai ver um prédio de vários andares, onde você não vai encontrar muitas coisas que você encontra numa grande metrópole. Enfim, você precisa começar a se acostumar, a se amoldar àquela realidade. Ou seja, família e cidade influenciam na sociabilidade das pessoas. Mas o que isso tem a ver com o texto qual nós estamos debruçados sobre ele neste momento, nesta noite? Este texto da narrativa aos Hebreus, no seu capítulo 10, versículos 24 e 25, que trata da noiva sociabilizada. A noiva de Cristo, ela precisa entender que ela tem um papel de sociabilidade neste mundo. A noiva de Cristo, a igreja, ela precisa entender que ela tem um papel social também neste mundo. Nós não podemos fechar os olhos e acreditar que nós só precisamos vir à igreja para estarmos aqui orando, lendo a Bíblia, fazendo orações, cantando louvores, adorando ao Senhor e não construirmos um relacionamento social. O relacionamento social ele é necessário, ele permeia, ele evidencia a vida da noiva, a vida da igreja também. Por isso, vocês estão vendo, né? Vamos colocar um filme, vamos fazer um bolo para os aniversariantes, porque nós precisamos entender que a sociabilidade também faz parte da vida da igreja. E o autor dos Hebreus, ele demonstra isso de forma muito clara, quando ele diz assim: consideremos-nos também uns aos outros. Para que fim? Para que finalidade? Para nos estimularmos, para nos incentivarmos, para nos motivarmos ao amor e às boas obras. Essa palavra consideremos-nos no texto, no contexto original das Sagradas Escrituras, ela é muito interessante porque ela traz aqui para nós algumas nuances. Ela fala para nós que o significado dela é olhar atentamente. Quando o autor dos Hebreus está falando de considerar, ele está dizendo que é necessário olhar atentamente, olhar com atenção para o outro. Ela também nos leva ao entendimento que é uma necessidade de nós conhecermos o outro, compreendermos o outro, entendermos o outro, fixar, notar, colocar os olhos sobre o outro. Isso é considerar. Muitas vezes nós vimos a igreja achando que a igreja, por ser um ambiente óbvio religioso, entendemos que o nosso papel aqui é único e exclusivamente chegar, fazer as nossas orações, ouvir as palavras que são ditas, cantar os louvores que são entoados e a partir daí vamos embora para as nossas casas e ponto final. Enquanto que o autor dos Hebreus ele nos mostra que quando nós adentramos a casa de Deus, quando nós adentramos esse ambiente religioso, o qual permeia a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, nós precisamos olhar atentamente uns para os outros. Nós precisamos fixar os nossos olhos nos outros. Nós precisamos compreender um ao outro. Nós precisamos entender as dificuldades, as características um do outro. Por quê? Porque
faz com que o amor que está em nós e que só foi colocado em nós por Deus seja estimulado. O autor dos Hebreus, ele conclui dizendo que não é só o amor que é motivado, mas as boas obras, as boas práticas. Se nós queremos praticar boas coisas, se nós queremos fazer boas obras neste mundo, através deste amor, existe algo implícito a isso, existe algo atrelado a isso, que se chama considerar um ao outro. Fixar, atentar-se, olhar atentamente um para o outro, perceber um ao outro. Hoje, a Ariana já me perguntou umas 3 vezes se está tudo bem comigo. Está tudo bem, né? Eu sou assim mesmo. Está tudo bem. Eu sou reativo. Então está tudo bem. Tá? Então, mas ela está preocupada. Eu senti, desde pela manhã, ela está preocupada. Ela, de repente, achou meu semblante um pouco mais entristecido, mais caído. Tem dias que é assim, né? Dia de chuva, dia nublado, dias de chuva é assim mesmo. Mas está tudo bem, mas isso denota uma preocupação, isso denota um olhar atento, segundo o que está explícito através do autor aos Hebreus. Consideremos também uns aos outros. Isso é considerar. Portanto, irmãos, quando nós entramos na igreja, precisamos entender que a igreja é um lugar também de sociabilidade, porque é um lugar onde nós devemos considerar uns aos outros, olhar atentamente uns para os outros, buscar conhecer as necessidades, perceber as nuances, perceber as características, notar, sentir, compreender o que está lá no íntimo do outro para poder amar melhor esse outro e praticar muito mais as obras que Deus tem para as nossas vidas. A segunda coisa que nós vemos neste texto é que ele diz a partir do verso 25 que nós não devemos deixar de congregar, como é de costume de algumas pessoas, né? Hoje se tem muito essa coisa de achar que a espiritualidade ela pode ser vivida de forma isolada. Não é de hoje que ela pode ser vivida, né? Ela é vivida assim desde os tempos de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas existia um grupo na Judéia, mas na verdade mais na saída da Judéia, e esse grupo é chamado de grupo dos essênios. E este grupo era um grupo que vivia nas cavernas. É um grupo que faz parte do grupo judeu, como os fariseus, os saduceus. Esses essênios, eles ficavam lá escondidos e querendo ficar enclausurados, porque eles não queriam se misturar com os outros grupos, porque eles entendiam assim: estes grupos são grupos que são muito ruins, este grupo tem um defeito, aquele outro tem outro defeito, então eu vou me enclausurar, eu vou me excluir na minha caverna, e eu quietinho ali com o meu clã, com o meu grupo, ponto. E aí muitas pessoas trouxeram isso até nos nossos dias, né? E acreditam que dá para ser crente, dá para ser religioso, dá para ser espiritual dentro da sua clausura. Só que essa clausura, ela tira de nós a possibilidade de aprendizado. Porque nós crescemos aprendendo uns com os outros. Nós crescemos aprendendo com os defeitos, os anseios, as dificuldades, as manias, os costumes, os erros uns dos outros. E isso é bom. É a famosa multiforme graça de Deus que Paulo escreve aos Efésios. Existe uma multiforme graça de Deus, e é por isso que, como a gente começou falando, muitas pessoas, elas vão aderir a vários ambientes. Alguns vão querer somente escutar música clássica, e outros vão querer escutar somente pagode. Porque aquele que gosta de música clássica, ele se sente bem no ambiente de música clássica, e é óbvio, tudo vai convergir para aquilo.
Ele vai procurar literaturas daquele tipo, pessoas daquele tipo, culturas daquele tipo. Porque existe Deus sobre nós. Todos nós somos distintos. E todos nós precisamos, portanto, colaborar uns com os outros. E a maneira como nós colaboramos uns com os outros é exatamente como o autor dos Hebreus vai dizer: não deixando de congregar. A reunião da comunidade de fé não é apenas uma formalidade, irmãos. Nós não estamos aqui apenas fazendo uma formalidade, mas nós estamos aqui expressando de forma tangível, palpável, a nossa unidade e a nossa comunhão. Estamos juntos aqui, unidos num propósito de fé num Deus Todo-Poderoso, num Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Estamos aqui num propósito de fé, acreditando que essa nossa corrente, esse nosso posicionamento diante de Deus nos leva a vencermos os obstáculos, a vencermos as dificuldades, a vencermos as adversidades que se colocam diante de nós. E é aquela velha máxima, né, que ficou muito conhecida, talvez para a Bruna não, que ela é muito novinha, para a Giovana, é claro, nem pensar, mas para mim, para a irmã Maria da Glória, a irmã Maria Eugênia, ficou muito conhecida, né? Quando aquela marca de açúcar, União, começou a dizer: a união faz a força, né? Era um grande slogan que existia, né? A união faz a força. E aí eles fizeram um monte de receitas, livros de receitas, e divulgavam aqueles livros de receitas com açúcar da União, e o açúcar da União se tornou uma grande empresa do nosso país, né? Porque eles vieram com este slogan: a união faz a força. Eles estavam errados, eles estavam certíssimos. Eles promoveram na população, na sociedade, o entendimento de que através do açúcar que eles fabricavam, tudo era melhor, tudo era mais doce, tudo era mais lindo. Eles faziam propagandas lindas. Assim é na igreja. Enquanto nós estamos unidos em oração, nós somos sem dúvida mais fortes. Enquanto nós estamos coesos, juntos, no mesmo lugar, clamando, buscando, entregando a nossa devoção a esse Deus Todo-Poderoso, nos tornamos cada vez mais fortes para vencermos as adversidades, mais fortes para vencermos as dificuldades que a vida coloca diante de nós. Por isso, o autor aos Hebreus, ele diz: não deixemos de congregarmos, como é de costume de algumas pessoas já estão acostumadas a isso, mas ele nos admoesta, ele nos chama a atenção: não façam isso. O termo aqui é reunir. Meus irmãos, é lindo quando nós olhamos para esse termo grego, onde ele fala de congregar, porque esse termo grego onde ele fala de congregar é exatamente o termo que Jesus Cristo utilizou quando ele chega diante de Jerusalém. Ele está lá aos pés de Jerusalém e ele olha para Jerusalém e vê aquela cidade. Ele vai entrar, ele vai começar a descer para entrar em Jerusalém, e ele então olha aquela cidade e ele diz assim: ah, Jerusalém, se tu soubesses como o Senhor te ama, que Ele quer reunir vocês, como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo de suas asas. Esse é o termo que o autor aos Hebreus está agora aqui inferindo nesse texto, quando ele fala de congregar, reunir. Este reunir aqui é um reunir naquela conotação que Jesus mesmo disse lá em Mateus 23, 37. Onde o Senhor tem vontade que nós, enquanto seus filhos, estejamos debaixo de suas asas, como um povo coeso, um povo iluminado, um povo uno e feliz. É assim que o Senhor quer que nós estejamos, enquanto seu povo, como essa galinha que Ele mesmo coloca debaixo ali os seus pintinhos de suas asas. É assim que Jesus fala para Jerusalém.
porque assim o Senhor quer que nós sejamos congregados. O autor aos Hebreus conclui dizendo que não devemos deixar de congregar como alguns de costume fazem, porque é necessário que nós também façamos admoestações, que nós chamemos a atenção destas pessoas. E ele conclui o porquê disso. Porque o dia se aproxima. Façamos admoestações. O texto nos exorta a um relacionamento de responsabilidade mútua, irmãos. O texto nos exorta a estarmos dispostos a vivenciarmos correções na nossa vida. Portanto, a nossa estada na igreja não é simplesmente uma estada para que nós possamos aqui, eu vou olhar para a Ariana e querer perceber quais são as suas dificuldades, vou olhar para a Giovana e querer saber quais são as dificuldades dela, olhar para o Eliseu. Não é só para isso. Isso sim é algo que está permeando no texto, que nos leva ao entendimento que devemos viver e fazer. Mas o texto também nos leva ao entendimento que nós devemos, no bojo disso, nos preocuparmos com as correções que são necessárias às nossas vidas. Aos poucos, a igreja precisa proporcionar para nós lapidações. Precisamos aos poucos nos sentirmos melhores, nos sentirmos pessoas, como cantaram vocês ainda há pouco aqui, testemunhas mais vivas e mais nobres diante de Deus. As pessoas precisam olhar para nós aos poucos e ver que aos poucos está acontecendo uma transformação, que aos poucos está acontecendo uma melhoria, seja ela interna, seja ela externa. O fato é que aos poucos algo está mudando. E por isso que o texto fala que há uma necessidade de fazermos admoestações, de fazermos correções. Por que essas correções são necessárias? Porque não pode haver uma vida de sociabilidade onde cada um quer fazer o que quer. Não pode haver uma vida social onde todo mundo quer fazer o que dá na dele. Há uma necessidade de nós nos colocarmos um diante do outro, atentos um ao outro, congregando um com o outro, mas buscando um o aperfeiçoamento, um a melhora, um a transformação do outro. É possível fazer isso? Eu costumo dizer que não. Eu costumo dizer que essa transformação, esse aperfeiçoamento, ele parte da motivação do outro em estar comigo, e a partir daí, quando ele quer estar comigo, eu começo a entender, eu preciso ser melhor para ele. Se o Marco decidiu caminhar junto comigo, eu preciso ser melhor para ele. E o que eu posso fazer para ser melhor para ele? Será que eu preciso falar menos? Será que eu preciso falar mais? Será que eu preciso chorar com ele? Será que eu preciso caminhar uma milha com ele? O que eu preciso fazer para melhorar o meu convívio com o Marco? Portanto, as transformações que nós precisamos implicar elas dentro do ambiente chamado igreja, elas não partem do outro, elas partem de si mesmo. Com o apoio do outro, com a motivação do outro, com o estímulo do outro, mas com a vontade intrínseca de mim mesmo. Que o Senhor assim nos abençoe, meus irmãos, para que, enquanto homens e mulheres que buscam se aproximar de Deus, nós possamos de verdade entender que não há outro meio de uma melhor aproximação com o Senhor, senão nos considerando uns aos outros, buscando atentamente olharmos uns para os outros, buscando querer compreender uns aos outros, entender uns aos outros. Que nós possamos de verdade entender que ao longo dessa nossa trajetória nós jamais podemos deixar de congregar, jamais podemos deixar de estar juntos, de querer ficar juntos aqui uns com os outros.
porque isso faz com que a nossa fé se fortaleça, isso faz com que o nosso ânimo, a nossa alegria se fortaleça, isso faz com que a gente fique cada vez mais forte, a nossa fé fique cada vez mais estabelecida diante de Deus. E que por fim, nós possamos ao longo da nossa trajetória neste mundo buscar sempre um pouco de transformação de nós mesmos, para vivermos melhor, para convivermos melhor uns com os outros. Que o Senhor assim nos abençoe, não somente hoje, mas durante todos os dias da nossa vida, para que possamos ser uma noiva com muita sociabilidade na presença de Deus. Amém.